Olha, já está tendo CPI dos atos antidemocráticos que está investigando o que está acontecendo entre o dia 12 de dezembro, que foi o primeiro atentado terrorista dos bolsonaristas que tentaram invadir a sede da Polícia Federal, até o dia 8 de janeiro, que foi quando teve aquela invasão na sede dos três poderes, tentativa de golpe de Estado e muitos atos terroristas. A CPI está acontecendo na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Não é uma CPI no Congresso Nacional. E essa CPI tem poder, viu? Já convocou Anderson Torres, aprovou a convocação do Ricardo Capelli, que vai lá. O Ricardo Capelli é um interventor nomeado pelo Lula e pelo Flávio Dino. Ele vai lá para detonar o Anderson Torres, o Bolsonaro e todo mundo. E o primeiro depoimento foi do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Eu estou falando do Fernando Oliveira de Souza. Esse ex-secretário, ele foi interino quando o Anderson Torres saiu para viajar 2 dias antes do 8 de janeiro, no dia 6 de janeiro, ele é que ficou interino no cargo. Exatamente, foi uma arapuca montada pelo Bolsonaro e pelo Anderson Torres para que vários membros da cúpula da Secretaria de Segurança Pública não estivessem no Brasil quando os atos terroristas ocorressem, para eles falarem, a culpa não é minha, eu não estava lá, caso desse errado. Deu errado, não colou a desculpa. Esse Fernando Oliveira de Souza foi quem ficou com a bucha. Ele assumiu o cargo um dia antes, assumiu no dia 7, o Anderson Torres viajou dia 6 à noite, ele assumiu dia 7, e ele não recebeu nenhuma orientação e dia 8 tiveram os atos terroristas. Ok, mas ele foi na CPI, mas ele detonou todo mundo. Os deputados distritais bolsonaristas estavam assim. Os bolsonaristas lá da Câmara Distrital aprovaram a CPI. Foi rápida a CPI, já aprovaram as convocações, já começaram o depoimento. Teve depoimento ontem, vai ter depoimento hoje. Semana que vem vai ser o Anderson Torres também que vai depor na quinta-feira. A coisa tá rápida lá. E aí, os bolsonaristas estavam achando que essa CPI ia ser uma CPI nos moldes que o Bolsonaro quer fazer, os bolsonaristas querem fazer no Congresso Nacional. Eles querem fazer uma CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, com deputados federais e senadores, para mudar a realidade, para implantar uma narrativa de que tudo foi orquestrado pelo Lula, né? O Lula que organizou um golpe de Estado com atentados terroristas para dar um golpe para o Bolsonaro. É a narrativa dos bolsominions. Pois bem, achavam lá na Câmara Distrital que ia dar o mesmo, que, vamos ali fazer essa narrativa, começar a implantar essa narrativa. Até alguns bolsonaristas estavam vendo essa CPI que está acontecendo na Câmara Distrital como um esboço do que pode acontecer numa eventual CPI ou CPMI no Congresso Nacional. Pois bem, olha, se esse era o esboço que os bolsonaristas estavam querendo ver, deu muito, mas deu muito errado. Como deu errado? O primeiro convocado foi lá. Ele detonou todo mundo. O Fernando Oliveira de Souza chegou falando o seguinte, que o Anderson Torres o colocou no cargo e que o Anderson Torres completamente, ele desmantelou a Secretaria de Segurança Pública, ou seja, não tinha ninguém nos cargos, não tinha nada, não tinha ninguém trabalhando ali. E ali, pouca gente. E que aí, quando chegou o dia 7 à noite, ele falou, peraí, eu não tenho o que fazer, vai ter manifestação aí dia 8, amanhã, e eu não sei o que fazer, porque ele era novo no trabalho, ele não tinha nem o contato de WhatsApp de todo mundo. Imagina um secretário de Segurança Pública que não tem nem o WhatsApp dos comandantes. Eu falou, eu vou fazer o que agora? Tá, mas ele podia ter organizado, diz ele que tentou organizar, que ele tinha organizado um efetivo de 600 homens, ainda é pouco, para tentar ali conter os bolsonaristas. Diz ele que muitos policiais foram coniventes. Ele também diz que o exército ajudou os terroristas e que muitos policiais também deram entrada para os terroristas. Ele até fala, olha, parece que estava tudo aberto, eles entraram assim, normal. O meu efetivo que eu mandei, tá lá, era de 600 homens, mas a gente vê pelas imagens que não tinha nem metade disso. Diz ele diz isso. Ele fala, não tinha nem metade disso. Aí eu falo, olha, o Anderson Torres não me orientou a absolutamente nada. O Anderson Torres simplesmente colocou no cargo e foi para os Estados Unidos. Lembre-se, o Anderson Torres ainda não estava de férias. As férias dele começavam dia 9. Ele foi embora para os Estados Unidos dia 6. Exatamente, porque ele sabia que ia ter o golpe de Estado ali orquestrado dia 8. Olha, aí você fala, caraca, ferrou o Anderson Torres. Não só o Anderson Torres, ele também ferrou o Bolsonaro e os militares. Esse secretário de Segurança Pública, Fernando Souza, ele tá apavorado com medo de ser preso. Ele é um dos poucos que não foi preso depois do dia 8. Foi preso o comandante da Polícia Militar, foram presos vários ali da Secretaria de Segurança Pública, Anderson Torres foi preso, muitos foram presos. Ele não.
Por quê? Porque ele conseguiu, naquele mesmo dia, ele conseguiu falar ali com o Ricardo Capelli e tudo mais, ele ajudou. O Ricardo Capelli e o Flávio Dino viram que ele estava realmente tentando ajudar, tentando prender os terroristas, e ele conseguiu mostrar para eles o seguinte: olha, se dependesse de mim não teria nada disso. Eu me colocar aqui, eu vou fazer o quê? Então, convencidos disso, Alexandre de Moraes também se convenceu, abriu o inquérito, a Polícia Federal está o investigando, já pegou o celular dele, assim como pegou o celular de Ibanez e outros para conseguir ver o que estava acontecendo, se ele realmente está falando a verdade em tudo que ele disse. As mensagens dele com o Anderson Torres mostram que o Anderson Torres foi realmente omisso e que o Anderson Torres omisso, ele ajudou a planejar, né? Omisso é quando está acontecendo e o cara finge que o cara não vê. Tinha que estar vendo e não vê, ó, tá acontecendo um protesto aqui, ele tá olhando para lá. Isso é omisso. O Anderson Torres não, ele ajudou a planejar o protesto, a manifestação terrorista, o crime ali, o golpe de Estado. Você vê, a mídia passou tanto pano que eu comecei a chamar de manifestante, eu até fico com vergonha de mim mesmo. Eu vou te mostrar aqui um áudio que esse secretário de Segurança Pública, essa é a pior parte para ele. Isso é o que faz com que ele fique apavorado com medo de ser preso. Isso é um áudio que ele mostrou, que ele mandou por Ibanez Rocha, mais ou menos 1h do dia. Ele fala que é a atualização do meio-dia, se eu não me engano, no áudio. Mas ele mandou depois do meio-dia, 1h por aí. Olha só o que fala ele para o Ibanez Rocha. Esse áudio está tanto no celular dele quanto no celular do Ibanez Rocha. A Polícia Federal sabe que esse áudio é real. Vamos lá. Governador, bom dia. Delegado Fernando falando. Governador, passar o último informe aqui do meio-dia para o senhor. Tudo tranquilo, os manifestantes estão descendo lá do SMU, controlado, escoltado pela polícia. Tivemos uma negociação para eles descerem de forma pacífica, organizada, acompanhada. Toparam, não precisou conter lá em cima ônibus, é um outro ônibus que vai descer. Se descer perto da rodoviária, eles desembarcam ali na Alça Leste e seguem acompanhados pela Polícia Militar. Então, assim, tá o clima bem tranquilo, bem ameno, uma movimentação bem suave e a manifestação totalmente pacífica. Até agora, nossa inteligência está monitorando, não há nenhum informe de questão de agressividade ligada a esse tipo de comportamento. Então, esse é o último informe para o senhor. Tem aproximadamente 150 ônibus já no DF, mas todo mundo... Tá bom, civilizado. Olha, eu dei um exemplo aqui outro dia, vou dar o exemplo novamente. Imagina você que a Gaviões da Fiel, torcida do Corinthians, começa a colocar nas redes sociais o seguinte, ó, vai ter um Corinthians e Palmeiras, ele fala, vamos matar palmeirense hoje, vamos matar palmeirense. Aí a Mancha Verde, torcida do Palmeiras, começa a colocar nas redes sociais dela, vamos matar corintiano hoje, começa a colocar memes, circular no WhatsApp, circular no Telegram, no Facebook, no Instagram, no Twitter, em todas as redes sociais, vamos matar corintiano hoje, e as duas torcidas assim falando que vão se matar. Agora imagina que o jogo é 4 da tarde, hein? 4 da tarde, estão chegando lá no estádio lá do Palmeiras, vamos supor. Agora imagina você que hoje em dia no futebol brasileiro não tem mais meia torcida no estádio, né? É torcida única. Imagina que fosse meia torcida. Agora imagina que tá chegando de um lado de uma avenida a Mancha Verde e a 1 quilômetro dali tá chegando a Gaviões da Fiel. Todos eles com paus, pedras, alguns armados, tudo mais, falando que vão matar uns aos outros. Ó, pela velocidade que eles estão andando, eles vão se encontrar daqui umas 2 horas. Vai falar que uns 2, 3 quilômetros de distância, tá andando bem devagarinho, a multidão. Aí imagina que o secretário de Segurança Pública manda pro governador um áudio. Ele vai lá no WhatsApp dele e fala, ô, senhor governador, olha, tá tudo pacífico aqui, viu? A polícia tá escoltando as duas torcidas, não tem problema nenhum. Olha, não teve nada até agora, tudo ok, viu? Ó, quer tirar uma soneca aí da tarde? Tira tranquilo, governador, não tem problema nenhum. É isso, mais ou menos isso que ele fez. Era óbvio que estava pacífico. O ato terrorista estava marcado para dali 2 horas, eles ainda estavam longe, estava a mais de 1 quilômetro de distância. É óbvio que estava pacífico. Alguém esperava que os bolsominions iam sair quebrando no meio da cidade? Não. Todo mundo falou, a terrorista lá falou 48 horas antes, eu não sei porque não foi presa antes, daí Alexandre de Moraes, talvez por ser final de semana, por ter muita gente, não sei porquê, ou talvez não a encontraram, ela falou, olha gente, a gente vai invadir os 3 poderes, os 3 prédios, e depois a gente vai fechar
as portas das refinarias para que não saia mais combustível. A gente vai cortar a distribuição de combustível no Brasil inteiro. Depois vamos fechar a estrada, vai começar. Aconteceu tudo o que ela falou. Tudo. Invadiram ali os prédios dos três poderes e tentaram ali à noite impedir caminhões com combustíveis de sair das refinarias. Não conseguiram porque já tinha dado errado o golpe. Se eles conseguissem invadir e permanecer nos prédios dos três poderes, eles iam para a segunda fase, que era cortar a distribuição de combustível em todo o Brasil. Ou seja, era tudo para que o Lula fosse obrigado a chamar o exército. Era isso que eles queriam. Deu errado. E aí o secretário de Segurança Pública está com... Esse áudio é péssimo para ele, esse áudio é extremamente comprometedor. Então ele está naquela que eu falei aqui que muita gente está nesse dilema. Se eu tentar salvar os meus amigos, quem vai preso sou eu. Então, para eu salvar a minha própria pele, eu tenho que jogar alguém aí aos leões, que os leões estão famintos. Jogou. Jogou mesmo. Ele jogou o Anderson Torres e jogou também o comandante do exército. Diz ele o seguinte, olha, nós fomos ali à noite com a polícia militar e nós tentamos efetuar as prisões dos terroristas. O exército colocou 2 blindados na frente da rua e não deixou. E aí ele fala que ele não tem certeza, mas ele insinua, não uma vez nem duas, mas várias vezes, o seguinte, olha, o exército fez isso para que alguns que são familiares de militares saíssem. Que foi o que aconteceu. Tem prints de WhatsApp, até áudios e vídeos provando o quê? Que gente que estava lá teve a saída facilitada. Aí alguns patriotários continuaram lá no acampamento, foram presos de manhã. Os que tiveram a saída facilitada pelos militares não foram presos. Muitos foram presos depois. Muitos foram. Teve várias operações da Polícia Federal depois. Uma prendeu 60 pessoas, outra prendeu 10, outra prendeu 8. Aí foram presos depois. Muitos foram presos saindo de ônibus. Foram presos nas estradas. Nos dias seguintes, mais de 50 ônibus foram parados. Vamos lembrar, mais de 50 ônibus foram usados para levar os terroristas para a prisão e outros ônibus foram parados nas estradas, todos os outros, e aí os terroristas acabaram sendo presos na estrada. Então acabou sendo quase todo mundo preso. Um ou outro aí conseguiu fugir, principalmente os que eram mais ricos, aí esses saíram de avião. Aí esses conseguiram realmente fugir. Ou os que estavam hospedados em hotel e não no acampamento ali, que alguns iam para acampamento só para ficar ali no meio dos bolsominions. Mas na hora de dormir iam lá pro hotel quentinho. Quando tá muito calor, ar-condicionado. Quando tá muito frio, aquecedor. Ou seja, tudo bem no hotel, confortável no hotel. É isso aí. Então o secretário jogou todo mundo aos leões. Aí ele falou, olha, parece que teve alguma ordem de alguém mais para que eles não seguissem as orientações. Ele disse, eu não sei por que os policiais e os comandantes da polícia não seguiram as minhas orientações. Eu era o chefe deles naquela situação, eu era o secretário de Segurança Pública, eu ordenei e as ordens não foram cumpridas. Só que tem uma coisa, como ele entregou o celular, ele tem provas de que ele deu as ordens. Esse é o fato aí que pesa mais pro Bolsonaro e pro Anderson Torres. Ou seja, ele tem provas de que ele tentou e de que de algum outro lado veio uma ordem para dizer não façam isso. Inclusive teve um vídeo que mostrou, que o Fantástico mostrou, que mostra que quando os bolsominions chegaram, o batalhão da Tropa de Choque simplesmente entrou no caminhão e foi embora. A Tropa de Choque foi embora, deixou os caras entrarem. Primeiro eles passaram no meio dos caminhões da Tropa de Choque, a Tropa de Choque só olhando, depois entraram no caminhão e foram embora. Quem deu a ordem? Não foi ele. Pelo que ele diz, aí eu não tive acesso à investigação da Polícia Federal, mas pelo que ele diz, ele tem provas de que não foi ele quem mandou a Tropa de Choque embora. Alguém mandou. A Tropa de Choque não chega assim, um policial, tem hierarquia na Polícia Militar. Não chega assim um policial e fala, olha, vou embora, vou deixar aqui... Não, alguém deu ordem. Quem deu? É isso aí. Os comandantes estão presos, a Polícia Federal está investigando e agora a CPI está indo para cima. Semana que vem temos o depoimento do Anderson Torres. Eu vou falar, pelo que eu vi os deputados ali, até os deputados que eu achei que eram bolsonaristas, alguns, gente que era bolsonarista até ano passado, olha, detonando o Bolsonaro. Eles fazem as perguntas mesmo, já parece no futebol, o cara faz o cruzamento assim na cabecinha do atacante para ele só cabecear pro gol. É isso. Estão fazendo para ele detonar o Bolsonaro, o Anderson Torres e os militares. Aí, quando for o Anderson Torres, eu vou falar, vão massacrar o Anderson Torres. O Anderson Torres vai ser massacrado. Aí eles convocaram vários bolsonaristas, alguns que estão presos,
exatamente para massacrá-los. E convocaram gente para delatar bolsonarista. E convocaram também o Ricardo Capelli, que foi interventor, que foi depois, que vai lá exatamente para massacrar o Bolsonaro. O depoimento dele deve ser depois desses outros, só para complementar tudo que foi dito. Eles estão investigando desde o dia 12, estão investigando o ato terrorista do dia 24 de dezembro, que 2 bolsonaristas, um que inclusive era funcionário da Damares, o Wellington Macedo, e o outro George Washington da Silva, eles tentaram explodir ali um caminhão com 60 mil litros de querosene e estão investigando os atos terroristas do dia 8 de janeiro. Então veja, já está tendo CPI. E olha, essa CPI sendo um esboço do que os bolsominions queriam no Congresso Nacional, é exatamente o que eu falei. Que estratégia burra. Deram um tiro de canhão no pé. E ainda mais que caiu na mão como relator aí do pedido para instalar a CPI do Gilmar Mendes. E o Gilmar Mendes não vai deixar os bolsominions instalarem uma CPMI, que é metade na Câmara dos Deputados, onde a direita tem maioria. Não! Vai ser no Senado, onde a extrema-direita, assim, ó, bem minoria. Assim, vão sofrer os bolsonaristas se tiver CPI no Congresso Nacional também. Vão sofrer em 2 CPIs agora. Prepara, viu? Vai ter Bolsonaro e militar Bolsonaro sendo exposto em rede nacional de agora em diante. Aqui no Plantão Brasil, vou continuar falando aqui da CPI nas próximas semanas. Tem 2 depoimentos por semana, tem semana que vai ter só um depoimento, mas aí quando tiver eu falo aqui. E todos a gente vai publicar trechos aqui no canal do Plantão Brasil para você ficar sabendo. Peço sua inscrição no canal. Falou!